Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar do Conte 6 e do Soma 6, que na verdade é simplesmente uma extensão das fórmulas Conte C e Soma C que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, qual é a diferença? A diferença é que Conte 6 e Soma 6 a gente consegue colocar mais de um critério na hora de contar os nossos dados ou somar os nossos dados. Então, vocês vão reparar, eu estou usando a mesma planilha que a gente usou na aula de Conte C e na aula de Soma C e Média C. E a gente vai simplesmente vir aqui nas nossas abas de análise e fazer algumas análises com mais de um critério. Então, da nossa aula de Conte C, a gente já tinha informação de que 97% das pessoas gostariam de aprimorar o seu conhecimento em Excel. Agora eu vou querer saber que pessoas são essas que querem aprimorar o seu conhecimento em Excel. Ou seja, eu vou querer saber quem são as pessoas que querem aprimorar o seu conhecimento em Excel e que ao mesmo tempo costumam usar o seu Excel para cada uma dessas 4 principais variações aqui, que seria emprego, estudo pessoal e bolão com os amigos. Então, se vocês olharem aqui na nossa aba dados, é o que a gente tem aqui na nossa divisão. Tem outros também. Eu vou copiar, desculpa, faltou o cabeçalho. Isso aqui, vir na nossa planilha. E aí vou colocar aqui, ó. Em qual situação você costuma usar Excel? E aqui em cima eu vou escrever divisão das pessoas que gostariam de aprimorar seus conhecimentos em Excel. E aí na hora de usar a nossa fórmula, a gente vem aqui, conte.6, então é só com S no final, a única diferença. E aí como argumentos a gente vai ter o intervalo critérios 1, critério 1, intervalo critérios 2, critério 2, e assim por diante. Então, para cada intervalo que a gente definir, a gente vai dizer quem é o critério dele. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente quer saber as pessoas que gostariam de aprimorar seus conhecimentos em Excel e que costumam usar o Excel no emprego. Então, a gente viria aqui na nossa pesquisa de Excel e aí coloca aqui, ó, você quer aprimorar seu conhecimento em Excel, a gente seleciona esse nosso primeiro intervalo, ponto e vírgula. Qual vai ser o nosso critério? O nosso critério vai ser o valor de sim. Ponto e vírgula. E agora, a gente também coloca a condição em qual situação você costuma usar o Excel. Então, a gente viria aqui procurar o nosso intervalo que corresponde a essa situação, que vai ser da coluna J, ponto e vírgula, emprego. Fecha parênteses. Repara que nós temos 143 pessoas e vocês vão ver que isso é diferente, tanto que se eu só contasse as pessoas cuja situação você costuma usar Excel é emprego, a gente viria aqui para contar, ponto e vírgula, emprego. 148. Então vocês reparem que tem 5 pessoas que costumam usar no emprego e que não gostariam de aprimorar seus conhecimentos em Excel. Então essas pessoas não interessam para a gente. É só para mostrar aqui que a nossa fórmula está funcionando, então ele está realmente usando as duas condições para fazer esse cálculo. E agora a gente vai vir aqui, eu vou travar o nosso sim, a nossa célula do sim, que é a célula I4, e agora simplesmente copiar e colar embaixo. E a gente tem todas essas informações, repara que a gente tem 267, que é exatamente esse valor aqui do sim, sem a divisão, 267. Aqui tem porcentagem, mas se a gente voltar aqui para o valor numérico, vocês vão ver que é 267. Então, vamos voltar aqui. Agora, eu vou fazer uma outra análise. Eu vou querer saber quais as pessoas do Rio de Janeiro que têm entre 18 e 22 anos e que usam o Excel pelo menos uma vez por semana. Então, repara, a gente vai ter 3 critérios. A gente vai ter o critério cidade, sendo Rio de Janeiro, o critério faixa de idade, entre 18 e 22 anos, e o critério frequência, sendo pelo menos uma vez por semana. Então, a gente vai vir aqui na nossa planilha 2, e aí eu vou colocar aqui embaixo. Divisão de pessoas do Rio de Janeiro entre 18 e 22 anos. E aí aqui eu vou colocar a nossa frequência de uso do Excel. Com que frequência você usa o Excel. E aqui a gente vai usar a nossa fórmula de Conte 6. Então eu vou colocar igual a Conte 6. Intervalo de critérios 1. Primeiro critério é a cidade. Minha cidade tem que ser Rio de Janeiro. Então o que eu faço? Eu venho no meu intervalo das cidades. Seleciono o meu intervalo. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? O meu critério... eu desselecionei. O meu critério é a cidade do
Rio de Janeiro. Então eu vou vir aqui nessa nossa tabela e vou marcar aqui, Rio de Janeiro. Ponto e vírgula. Nosso intervalo de critérios 2. Intervalo de critérios 2 é a faixa de idade entre 18 e 22. Então a gente vem aqui, ponto e vírgula, e agora eu venho na nossa planilha 2 e seleciono entre 18 e 22. Ponto e vírgula. A minha correspondência é a frequência de uso da pessoa. Então, a gente marca aqui a nossa coluna de frequência de uso, ponto e vírgula, e a nossa variável aqui, o nosso critério, vai ser, no caso, todo dia. Repare que eu tenho 5 pessoas. Eu vou travar a minha célula F5, essa aqui está marcada em vermelho, e vou travar também a minha B4, que é essa aqui travada em azul, que é a cidade e a minha faixa de idade, que isso vai ser constante para todos esses meus dados aqui. Agora eu vou simplesmente copiar, colar embaixo e repara que eu tenho 46 pessoas que usam o Excel pelo menos uma vez por semana, moram na cidade do Rio de Janeiro e têm entre 18 e 22 anos. Então vocês reparem que com o Cont 6 a gente consegue, atribuindo mais critérios, chegar a uma informação muito mais precisa daquilo que a gente está procurando. Agora a gente vai partir para a parte do Soma 6. Então a gente vai vir aqui, vai usar novamente a nossa parte de vendas de bebidas e a nossa aba de análise de vendas. E aqui a gente também vai poder tirar mais informações. E qual é a primeira informação que a gente vai tentar tirar? A gente vai tentar ver da cidade de São Paulo qual foi a soma do valor de compra de cada uma das bebidas. Então vamos lá. A gente vem aqui na nossa aba de análise de vendas, copia aqui a parte de cidade. Desculpa, copia aqui a nossa parte de produtos. Eu vou colocar aqui embaixo. Então vem aqui, colar. E aí eu vou colocar aqui soma das vendas da cidade de São Paulo. E aí aqui a gente vai colocar nossa fórmula soma 6. E aqui nessa fórmula soma 6, repara, o meu intervalo de soma, que antes era o meu critério opcional que eu podia emitir, agora ele é o meu primeiro critério. Eu vou dizer qual intervalo eu vou somar. O que eu vou querer somar? Eu quero fazer a soma das vendas. Então a gente vem aqui em vendas bebidas, valor de compra, compra do cliente, venda da empresa, né? Ponto e vírgula. Agora, intervalo critério 1. Voltando aqui na nossa análise, na aba análise de vendas, a gente vê que o nosso critério 1 é a cidade de São Paulo. Então eu quero saber as vendas que são da cidade de São Paulo. Então a gente vem aqui nas nossas vendas bebidas, vem aqui na nossa coluna de cidades, seleciona, ponto e vírgula. Voltando à nossa análise de vendas, a gente marca aqui a nossa cidade de São Paulo. É lógico que essas células que eu estou marcando aqui o tempo todo como sendo o critério fixo, você não precisa marcar elas. Você pode simplesmente escrever aqui São Paulo, se você preferir, ou então usar do seu conjunto de dados mesmo. Eu estou fazendo assim porque está mais fácil para a gente. E aí, ponto e vírgula. E agora o meu critério 2. Qual é o meu critério 2? O meu produto tem que ser esse daqui, tem que ser a vodka. Então, eu venho aqui em venda de bebidas, marco minha coluna de produtos, ponto e vírgula, marco a vodka, fecho parênteses. Repara que eu tenho o valor de R$ 2.940. E agora eu vou travar aqui a nossa célula referente ao mês de São Paulo que a gente marcou, certinho. E agora a gente copia e cola embaixo. E aí a gente vê que no caso na cidade de São Paulo, as vendas de tequila são muito próximas das vendas de vodka, o que era difícil da gente enxergar pela nossa venda geral. E agora a gente vai para uma outra análise um pouco mais abrangente, que é: a gente vem aqui na nossa aba de bebidas e a gente vai ver a nossa sazonalidade para uma cidade específica. Então, por exemplo, vamos calcular a nossa sazonalidade para a cidade de Salvador. Como a gente vai fazer isso? A gente vem aqui em análise de vendas, a gente copia a nossa parte de mês de compra, cola aqui embaixo, e aí aqui a gente vai ter sazonalidade para Salvador. E a gente vem também com o soma 6 e vai, intervalo de soma. Qual é o intervalo que a gente vai somar? É o intervalo do valor de compra. Então a gente seleciona aqui o valor de compra, ponto e vírgula. Nosso intervalo de critério 1 é a nossa cidade. A gente está preocupado na cidade de Salvador. Então a gente vem aqui e seleciona Salvador como nosso critério. Eu já vou travar a célula. Então, aqui, F4. Ponto e vírgula. O meu critério 2 é o mês de compra. Então, eu venho aqui na nossa venda de bebidas, seleciono a minha coluna de mês de compras como sendo meu intervalo, ponto e vírgula. Meu mês de compra é mês de janeiro nesse caso, fecho parênteses. Repara que eu não tive nenhuma venda
no mês de janeiro, mas copiando aqui e colando embaixo, a gente tem todas as nossas informações e a gente tem aqui vendas em fevereiro, março e julho. E aí vocês reparem que a gente tem uma informação muito mais específica sobre a cidade de Salvador, que era uma informação que a gente não conseguiria tirar aqui do nosso mês de compra. Eu vou fazer aqui um último exemplo. Soma das vendas com satisfação maior que 7. E aí aqui a gente poderia usar o soma C simples. Eu estou fazendo isso só para mostrar a sintaxe do maior que. E a gente selecionaria o nosso intervalo. O nosso intervalo é o intervalo de satisfação. Ponto e vírgula. Critérios. E aqui no critério, o que você faz? Você coloca entre aspas maior que 7. Ponto e vírgula. E aqui você colocaria o seu intervalo de soma, que é o valor de compra. Que aqui você vai ter o valor de R$ 14.385, que é a soma de todas as vendas com satisfação maior do que 7. O que representaria aqui, se você quiser colocar em porcentagem, esse valor dividido pela soma de todos os meus valores vendidos, que aqui no meu mês de compra e sazonalidade eu tenho todas as vendas, representa 83% das minhas vendas. Então, 83% das minhas vendas eu tive uma satisfação maior do que 7. Por essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu e até a próxima aula.